Eu sou a Evelyn e eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu venho aprendendo na minha caminhada com Jesus, não só como mãe, mas também como filha e irmã em Cristo. Nós sabemos nessa sociedade aqui que a maior necessidade das nossas crianças são o amor, E o amor, o carinho que os pais passam para os filhos, isso supera tudo. Há 4 anos atrás, eu fiz um trabalho de conclusão, E com o tema abandono afetivo e o quanto eu tenho visto, isso refletindo nas nossas crianças e que muitas vezes a gente não sabe como agir, E que de alguma forma esse trabalho possa ajudá-lo, assim como tem me ajudado. Enfim, eu fiz um breve resumo, marquei alguns pontos para estar lembrando. E enfim, vamos começar. E diante disso, como fazer, como ensinar as nossas crianças a viver com mais suavidade e a viver sua vida sem temores, sem medos, E educar, a gente sabe que é um processo difícil, Que é semear no coração deles uma sementinha no qual muitas vezes demora para germinar, Mas que esse conhecimento, adiante traz um belo resultado, E que possamos ser como garimpeiros à procura de tesouro no coraçãozinho deles, E Jesus, nos ensina em sua palavra muitas coisas, Uma delas aqui, que eu marquei, pela sua obediência a Deus o Pai, Jesus, ele nos trouxe essa mensagem do reino de Deus o Pai, Ele nos faz enxergar aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais penetrou no coração humano, E ele nos convida a seguir seus passos e andar pela fé. E que fé é essa, Porque Jesus, deixa o seu reino para vir aqui para essa terra, não só nos salvar, mas também nos ensinar, Cristo, não vejo somente como um pai, que está sempre ali guiando o seu filho a andar no caminho correto, mas também como o nosso Salvador, nos salvou de nossos pecados, nos salvou daquilo que era mal, que castigava as pessoas, E que fé é essa, que Jesus veio nos ensinar? Em Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, alegria, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O significado de consumador quer dizer que ele concluiu algo, Que ele terminou. E ao depositarmos a nossa confiança em Jesus, tudo ele fará, Ele é aquele do qual a gente pode confiar e estar seguro, A gente vê que os jovens raramente reconhecem seus limites, Os nossos adolescentes não sabem pedir perdão. O sistema tem nos ensinado que a verdadeira felicidade está em ter e não em ser, Jesus, mediante a seu testemunho, ele nos ensinou que é melhor dar do que receber, E o que estamos fazendo com a graça que nos foi dado de graça,
enfim, muitos pais hoje em dia trabalham em dar presentes, dar o mundo ao seu filho. Mas Jesus nos ensina que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Os pais que vivem em função de dar presente aos seus filhos são lembrados por um tempo, né? Mas aqueles que procuram ser, né, exemplos para seu filho são lembrados, né? E se tornam inesquecíveis, né, para cada um deles, né? Nós, pais, devemos ter essa coragem de dizer sobre os nossos dias ruins, né? Chorar, né, não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né, de coragem. E por muitas vezes, né, eu como mãe não soube, né, como lidar, né, mediante a tais situações, né, mas ao olhar para Jesus, pelos seus ensinamentos, né, suas histórias, contos, parábolas, né, Jesus tem muito a nos ensinar, e a cada conto, a cada história eu vejo um pedacinho da minha história ali, né, e eu aprendi muito, né, com os evangelhos, né, de Jesus, e para mim é a única referência, né, que eu tenho para que eu possa estar passando para o meu filho. E não é a dor, né, das palmadas que irá despertar a inteligência dos jovens, mas a melhor forma, né, de ajudar é levando a repensarem suas atitudes, né, penetrando lá no seu interior, porque toda pessoa ela aprende a se colocar no lugar do outro, né? O significado de ser paciente, segundo o dicionário, ele quer dizer resignado, confirmado, que espera severamente um resultado, né? Nós esperamos o resultado de alguém. Você espera o resultado de alguém? As palavras de Jesus nos contam sobre isso, né? A palavra de Cristo, lá Paulo, né, em 1 Coríntios 13, ele nos diz a respeito disso, né? E eu vou estar lendo aqui o versículo. 1 Coríntios 13 diz assim: Paulo escreve essa carta no livro de Coríntios e diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Paulo aí ele está falando do conhecimento, né? Continuando: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, né, que quer dizer caridade, para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Uma pessoa leviana, ela não tem prudência, né? Ela faz as coisas de imediato, sem pensar. Ela não ensoberbece, né? Que é uma pessoa orgulhosa, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, crê, espera e suporta, né? O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão.
havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo, ele deixa bem claro, né, o quanto ele conheceu sobre o amor de Cristo, né? Porque a história de Paulo, muitas pessoas conhecem. Paulo, ele foi um perseguidor de cristãos, mas a partir do momento que ele conheceu a Cristo, né, que foi o amor de Cristo por ele, né, a sua graça o alcançou. Paulo, ele conheceu muito sobre o amor, porque Paulo, ele foi ensinado as leis né, ele era um dotado da lei, né, ele conhecia muito bem do que estava falando, porque ele conhecia muito sobre a lei. Esse versículo, né, me faz refletir que Paulo, ele conhecia muito também sobre a unidade, né? Assim como ele aprendeu com Jesus, né? Que tendo essa atitude de reconhecer que outras pessoas farão ou saberão coisas melhores, maiores que nós, isso gera em nós uma atitude de evitar qualquer tipo de brecha para que haja divisão, sabe? E persevere, né? Preserve essa unidade, né? E, enfim, aí Paulo, ele continua: mas quando vier o que é perfeito, perfeito é completo, é ser pleno. Então, o que é o em parte será aniquilado. Paulo está dizendo aqui que não é completo, deixaria de ser quando viesse o perfeito. Aquilo que não é completo deixaria de ser, né, quando viesse o perfeito. Porque agora vemos em parte por espelho em enigma. Aqui é muito legal porque Paulo, ele usa o porquê, né, para explicar o que estava incompleto, né, que seria completa, né? Ele diz assim: agora vemos por espelho um enigma. Parece loucura, mas não é não. É só imaginar como na época eram os espelhos, né? Como que era o espelho na época de Paulo? Será que era igual ao nosso? A gente conseguia ver a nossa imagem perfeitamente em frente ao espelho? E Paulo, ele continua a falar, né? Mas então veremos face a face. E Paulo, ele fala assim: veremos face a face. Ele não fala ouviremos. Paulo, ele fala da nossa imagem refletida no espelho. Ele fala do espelho e da nossa imagem refletida nele. Compreenda que Paulo, ele não fala da imagem de outra pessoa. Ele fala da nossa. E ele continua o versículo: agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido dele. Ou seja, terei a revelação total. Esse versículo me remete a um versículo que está lá em Tiago, em Tiago 1, 23 ao 25, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai se logo esquecendo de como era. Aquele porém atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que é a graça, e nisso
persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O espelho, ele serve para a gente ver como é, né, verdadeiramente. Mateus 5, ele fala das bem-aventuranças, né? Ele fala de ter um coração puro, né? E a revelação parcial, eles viam a si mesmo como um enigma, e por isso que era incompleto. Paulo, ele continua o versículo, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo faz aqui um contraste entre menino e homem, entre ser um filho imaturo e um filho maduro, né? Conhecer em parte, né? Um filho que conhece o pai em parte e um filho que conhece o pai por completo. E ele termina no versículo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, essas três, mas o maior deste é o amor. Paulo, ele ressalta aqui que o amor é maior que a fé. O amor é maior que a fé e a esperança, porque esperar naquilo que se vê não é esperança. E a fé sem obras é morta, né? E por que o amor? Paulo, ele conheceu o verdadeiro amor, né? O próprio Cristo se entregando na cruz para resgatar a todos. Paulo, ele conhecia muito bem a lei, né? E ele chega até a citar, né, que a lei era chamada como ministério de morte, né? E em contraparte, ele conheceu o amor e a graça de Cristo, que foi o único capaz de gerar vidas. Seja a própria história para quem você ama. Ensine muito, falando o necessário. Diga coisas que não esperam, para que um modo diferente eles possam refletir sobre os seus feitos. E ao olhar para a vida de Jesus, através dos evangelhos, o testamento de Cristo nos ensina coisas muito valiosas. Cristo sempre encorajava aqueles que estavam feridos e com uma atitude afetuosa aqueles que esperavam um ataque de raiva. Em uma de suas parábolas, Jesus nos ensina a ser como o pai do filho pródigo. Um pai amoroso e dois filhos ingratos. O filho desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu do filho. O filho partiu, mas o pai o aguardou. O pai esperava diariamente que ele aprendesse na escola da vida as lições que não aprendeu a seus pés. Por fim, a grande vitória. A dor rompeu a casca da semente que o pai, bem antes, havia plantado no coração do seu filho. E lapidou silenciosamente a personalidade do seu filho. O jovem voltou para casa, adquiriu profundas cicatrizes na alma, porém retorna maduro e experiente. O pai, ele não condenou o filho injusto, pelo contrário, disso ele fez uma grande festa. Esse versículo está em Lucas 15, do 25 ao 28. Ninguém entendeu a atitude do pai. É assim o amor de Cristo para com cada um de nós. O amor, ele é incompreensível, né? Não tem como se descrever, não tem.
né? E essa parábola, ela nos conta também sobre o filho mais velho. Ele estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um servo, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele ficou irritadíssimo, indignou-se e não queria entrar para a festa. Não se conformou com a volta do seu irmão perdido. Olha aí, por isso que eu dei o título do pai amoroso e seus 2 filhos ingratos, né? A graça que o filho mais velho recebeu, ele não queria dar para seu irmão que estava perdido, estava morto, né? E reviveu, ele voltou, ele se arrependeu. Ao ver a festa sendo promovida pelo seu pai para festejar a volta do seu irmão caçula, o irmão mais velho deixou vazar o seu coração sentimentos que fazia dele um filho pródigo também, mesmo estando o tempo todo com o pai. O primeiro ponto, ele se indigna, não queria entrar na festa. Ele não considerava o mais novo como teu irmão. Ele diz lá no versículo: este teu filho. O filho mais novo, o filho mais velho considerava um desperdício o que o pai estava fazendo. O filho mais novo estava cobrando do pai aquilo que ele já tinha por direito. Isso só nos mostra que o filho mais velho, por mais que estava do lado do pai, ele não conseguia servir o pai com prazer. Eu quero finalizar esse vídeo para te dizer que ninguém amou como Jesus, ninguém viveu como ele, né? Jesus foi a luz do mundo e ele veio nos mostrar o caminho para a eternidade. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória como a glória do unigênito, o único, ele foi o único gerado de Deus Pai. Ele é o Pai que espera o Filho voltar. Jesus é o semeador que planta a semente do Evangelho em nosso coração. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o bom pastor. Ele é um noivo que estamos a esperar. Ele veio aqui nessa terra para nos salvar e ser o nosso Redentor. Não veja Jesus somente como um pai, como um irmão, como um amigo, mas o veja como seu Salvador. Se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu, não há diferença entre grego, porque o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Jesus, ele é a água da vida, ele é a porta, ele é o caminho. Vá até Cristo e receba e atenda o seu convite, pois ele é para você. Eu finalizo aqui e que esse vídeo de alguma forma chegue até você para não só ensinar, mas crer nas palavras de Cristo em todas
os seus contos, as suas parábolas, Ele nos mostrou a verdade. Ele é a verdade. E que você o aceite como seu único e suficiente Salvador.